diante da política. Vamos falar aqui com o Chico Holanda sobre muitos aspectos e ele está a caminho, já foi convidado, confirmou a presença, está a caminho. E enquanto ele não chega, eu quero lembrar que hoje é dia do rádio e dia do radialista. Hoje é um dia especial para nós que fazemos o rádio, tanto os que trabalham nas emissoras apenas, como o radialista, né? Aquele que coloca a boca no trombone, que fala, que diverte, que informa, né? Que noticia, que lança música, que faz noticiário. Esse é o radialista, hoje é o dia dele. Então, a todos os radialistas do Brasil, de Rondônia e sobretudo daqui de Porto Velho, a Voz do Povo manda os seus cumprimentos por essa data tão importante. E hoje a gente não pode deixar de abrir com a pauta que nos impõe o coronavírus. E se você quer participar do programa, como você faz sempre, e você que está chegando agora, você telefona para 992145306 ou acessa o site www.rondonoticias.com.br. Você acessa, você participa da entrevista, você questiona, você pergunta, você informa, você faz uma participação e o programa vive. O programa vive porque, segundo o Arimar, a sua excelência é o ouvinte. Mas não se pode, quando abre a página de informação do Rondon Notícias que viu o coronavírus, a gente começa a murchar as orelhas, a ficar pensando que é isso que está acontecendo no mundo todo, né? No nosso país, no nosso estado. Nas últimas 24 horas, é sempre assim, os dados são imediatos, né? Nas últimas 24 horas, Rondônia teve 166 novos casos de Covid-19, e isso com 3 mortes nas últimas 24 horas. Você vai somando, vou começar a somar agora de hoje, de segunda-feira, para ver no final da semana como é essa soma, quantos pereceram, né, pelo coronavírus. E desde que começou a pandemia, lá em março, né, quando não se sabia muito bem quem estava nos matando, quem estava nos afetando, hoje também não se sabe ainda não. Hoje a ciência médica procura um meio de localizar a cura do coronavírus, né? É uma luta danada e isso não se conhece ainda o bicho todo, não. A ciência dos países mais avançados, como os Estados Unidos, né? Inglaterra, França, não conhece. Mas dá uma olhadinha no estado de Rondônia, desde quando começou, nós tivemos já 62.863 casos no estado de Rondônia, desde quando começou. Então, ainda bem que não prevaleceu aquela previsão que foi feita em maio pelo o Conselho de Medicina, que dava 500 mil afetados, né? Ainda bem que eles erraram feio, porque nós temos um número elevadíssimo, mas não chega a ser 500 mil. 62.863. Desses aí, tivemos simplesmente 1.300 óbitos e 54 mil que foram curados. Pois é. Aí é que chega a questão entre o óbito e a cura, entre os que morreram e os que foram curados. Que tipo de situação aconteceu para que uns morressem, outros fossem curados, se o vírus é o mesmo que ataca aqueles que foram curados e ataca aqueles que faleceram? Então, como é que se pode imaginar que haja um medicamento para curar esse vírus? Vai entubar, vai jogar ventilador na pessoa, ventilar os pulmões, que são os mais afetados, são os pulmões. Mas não afeta só os pulmões, não. Afeta os rins. Se afeta os pulmões, vai afetar os rins, afeta os batimentos cardíacos, então afeta o coração. Isso quem diz são os médicos, não sou eu que estou dizendo, não. São os médicos que disseram isso. E afeta também o cérebro, enfim. Afetando os pulmões, vai no cérebro, vai nos rins, né, no coração, no fígado, enfim. O coronavírus toma conta do corpo. E aí é que surge a pergunta de novo. Então, como é que 54 mil sobreviveram e 1.300 morreram? O que aconteceu com esses que morreram? Estavam doentes? Tinham doenças crônicas? Eram idosos apenas? Ou eram pessoas mais jovens, mas também que já tinham doenças crônicas? Né? Ou eram de categoria de classe mais pobre? Ou eram pretos, ou eram brancos? Tem que ter uma resposta. Porque é o mesmo vírus. E não é milagre, não. É ciência. Então, se é ciência e não é milagre,
tem que ter uma explicação. O governo federal, o governo de Rondônia, por meio da sua Secretaria de Saúde, tinha que explicar o que acontece, que esse pessoal, apesar de entubado, apesar de passar pelo mesmo processo de ventiladores, termina morrendo. Tem que ter uma explicação, porque é amedrontador. O coronavírus é amedrontador. Quem não tiver medo dele, aí anda por aí sem máscara, aí faz festa, o corona festa, aí bebe com os outros, depois contamina todo mundo. Tem que ter medo. E um dos dramas hoje é a questão da abertura do ano letivo de forma presencial, não é? Como é que vai ser isso? Que segurança vão ter os alunos, principalmente os alunos que são ainda crianças? Eu já discuti isso aqui na Voz do Povo e alerto de novo para não ser esquecido. Que segurança de saúde vão oferecer as escolas para impedir o contágio, para impedir a contaminação? O seu filho vai para a escola com saúde e deve voltar com saúde ou voltará contaminado? Sem pressentir? Sem saber? Ele é assintomático, ele é criança e vai transmitir para nós mais adultos? Então há que ter uma explicação plausível para se abrir a escola de forma presencial, para que não haja depois o alarme, o pânico de que as crianças estão contaminadas, de que a escola não ofereceu as garantias, de que o álcool em gel não resolveu lá na entrada ou na saída, de que a máscara foi desobedecida. Tudo isso há que ser levado em consideração. Por quê? Porque criança é criança. E a criança não se pauta pela disciplina se não tiver uma orientação muito firme. É igual adulto. Você pega uma pessoa sozinho, não faz aquilo que faz acompanhado com outros. É uma realidade. Você está sozinho, você não brinca, não pula, não joga, não dança, não joga pedra, não sobe muro. Aí vai com 3, 4 jovens, você faz tudo que não faria sozinho. É a mesma coisa na escola. Não estará sozinho. Então é preciso realmente que haja mesmo um critério para que as escolas voltem a ter aula presencial. Acaba de chegar aos nossos estudos aqui o convidado muito especial dessa segunda-feira, da Voz do Povo, o empresário Francisco Holanda. Eu tenho aqui o prazer de chamar de Chico Holanda, pela nossa amizade, pelo qual ele é conhecido Rondônia fora, não é? Ele vai nos falar, primeiro, uma biografia dele, saber quem é o Chico Holanda, que está aqui sentado, vai discorrer sobre a economia, sobre política, sobre Porto Velho, sobre a pandemia e o comércio, como é que está ocorrendo isso aí. Enfim, vamos falar muita coisa. Você pode participar do programa. O Chico Holanda, ele é presidente do Instituto para proteger as empresas, é isso? Bom dia, meu amigo. Chico Holanda, vamos... Meu xará, né? Não vamos nem tocar a entrevista, não. Ele já entrou, vamos entrar. Bom dia, Chico. Tudo bem? Tudo bem? Chico Matias, né? Francisco Matias também, eu sou do xará. Chico Matias. Matias. Hoje, eu sou do presidente do Instituto de Ação Empresarial do Estado de Rondônia e também faço parte, sou membro do Grupo Pensar Rondônia. O que é o Grupo Pensar Rondônia? O Grupo Pensar Rondônia foi formado ainda no mês de março, desse ano, quando chegou, vamos dizer, o Covid-19 em Rondônia. Então, houve a primeira reunião para que iniciasse o tratamento junto ao governo do estado, prefeitura, assembleia, os órgãos de controle, porque naquele momento inicial, isso era novo para a gente de Rondônia, do Brasil e do mundo, e nós tínhamos uma grande preocupação. Preocupação essa com os empresários e automaticamente em seguida com a sociedade. Que eu sempre digo, os empresários, às vezes as pessoas confundem e acham, os empresários só defendem eles ganhar dinheiro, o lucro, né? O lucro. O lucro. E aí é onde a pessoa está equivocada, porque é através do empresário, é através das empresas que você chega à sociedade. De que maneira? As pessoas são empregadas nas empresas e automaticamente com seus salários é que vão sustentar as suas famílias, é que vão comprar remédio, ou seja, então é uma consequência. Quer dizer, uma sociedade doente e desempregada não alimenta é pior ainda, a empresa, né? Pior ainda. E aí é o que eu sempre defendi durante esse período de pandemia, duas coisas é necessário andar em conjunto: saúde
ter economia. Não existe saúde sem economia. Não existe saúde com as pessoas tendo desempregada e não tendo o que comer, não tendo dinheiro para comprar o remédio, não tendo dinheiro para os bens necessários. Tá? Então, uma coisa tem que andar lado a lado, em conjunto, discutindo, porque senão não existe sociedade feliz. Chico Holanda, eu não quero remeter a nossa entrevista lá para a política nacional, mas eu me lembro que o presidente Bolsonaro, em março, falou isso, que saúde e economia tinham que andar juntos, tinha que ter preocupação com os dois, e foi vaiado, massacrado, chamado de genocida, tudo no mundo. Mas isso é um discurso correto, né? Olha, eu entendo isso, que houve uma ideologia, houve uma questão, politizar uma doença. Essa é a grande realidade. Enquanto outras partes do mundo foi discutida a doença, no Brasil levou-se direita e esquerda. Nós vimos nem tanto direita, mas quando você vê um governador de São Paulo, o Dória, o do Rio de Janeiro, que está quase sendo caçado e preso, aonde os dois eram totalmente contra a posição do presidente Bolsonaro, dizendo que ele e o Trump eram dois doidos, eram dois da direita, eram dois que não tinham preocupação com as pessoas, né? Com a saúde. Tá? E agora, depois de 120 dias, se comprou o inverso. Você vê agora o governador do Rio de Janeiro, da maneira que ele está, você vê um Dória de São Paulo que sumiu, tá? E o que ele dava toda semana entrevista, querendo virar um herói nacional, agora ele está escondido. Quando se vê as pesquisas de intenção de voto no Brasil, ele está perdendo até, ou seja, ele está lá na rabeira da pesquisa. Então significa que a sociedade, que a população acordou, tá? Acordou para saber de fato quem são as pessoas que têm interesse com a sociedade, as pessoas que têm interesse com a nossa economia e com o nosso país. Nós vamos ao intervalo agora e voltamos já para o segundo bloco. Você pode participar do programa ligando para 9214-5306 ou pelo site www.rondonoticias.com.br. O convidado muito especial de hoje é Francisco Holanda, empresário, militante político, militante empresarial, está aqui conosco. Você pode participar do programa, liga para nós. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo a Voz do Povo. Agrolab Amazônia, a maior feira agro da região norte, 100% digital e gratuita, com palestras online, exposição virtual de produtos, máquinas e implementos, rodadas de negócios, leilões virtuais e muito mais. Inscreva-se agora em www.agrolabamazônia.com. Patrocínio Apipar, Agrofish, Facer, NBS Telecom, Senar, Faperon, Cicobi, Stara e UziPay. Realização Sebrae. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraebe. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. A Voz do Povo. Estamos de volta para o segundo bloco da Voz do Povo dessa segunda-feira.
dia 21 de setembro, né? Hoje é um dia interessante na história, Chico Holanda. Hoje é o dia que, em 1943, o presidente Getúlio Vargas colocou os municípios no território federal do Guaporé. Foi nesse dia, em 1943, o decreto 5.870, que Porto Velho passou a fazer parte do território federal, era a herança do Amazonas, e Guajará-Mirim, que era do Mato Grosso, passou a ser parte do território federal do Guaporé. Pois é, hoje é uma data importante que muita gente não dá nem importância, mas a gente dá. A gente vai martelar na história para que a juventude não se perca na história. Francisco, você falou sobre o grupo Pensar Rondônia, surgido por conta da pandemia. O que vem a ser esse Pensar Rondônia? Faz o quê? Pensar Rondônia. O que é Pensar Rondônia? Isso no mês de março, no dia 19 ainda, lá no Sindicato Atacadista, na rua 13, hoje Guaporé, por ideia do empresário Adélio Barafal, do grupo Covema, foi convidados as principais lideranças empresariais, de sindicato, de federações, para a reunião e, dali para frente, começarmos a deliberar, começarmos a fazer reuniões, ou pelo menos naquele momento buscar reuniões, porque até o mês de março, bem claro, aqui seja dito, havia uma grande dificuldade em comunicação entre todas as federações, todos os sindicatos, associações, diretamente com o senhor governador Marco Rocha. Tá? Era uma reclamação unânime de todos esses empresários, porque não conseguiu conversar diretamente com o governador. Ele não recebia ninguém? Ele não recebia, existia uma barreira para alguns secretários que colocavam uma cortina. Cortina essa que impedia que o governador conversasse direto também com a sociedade. E não só a classe empresarial, você tem noção, o CREMERO, o CIMERO, todas que são órgãos representativos dos médicos, tinham essa grande dificuldade. Então, dali iniciou-se, e quem participa dessa FEComércio, Federação do Comércio, CDL, FAPERON, a Federação da Agricultura, a Federação das Associações Comerciais, a FACE, aí vem o Instituto, da qual sou presidente, OCB, do Salatiel, aí vem o sindicato de construção civil, sindicato das faculdades, sindicato logista e quase todas as associações comerciais dos municípios. Tá? É um peso muito grande, né? Nós temos nesse grupo aproximadamente 40 entidades. Tá? Entidades essas que, a partir desse momento, iniciamos em conversação com o governo do Estado, buscando conversação com o governo do Estado lá em março, com o prefeito Wildon Chaves, com a Assembleia, com o Ministério Público, o Tribunal de Contas, enfim, todos os organismos estaduais que iriam dali para frente começar a conviver com essa nova guerra, que eu sempre chamo de guerra. Com o novo normal, né? Normal. Isso, nós passamos aproximadamente quase 60 dias para conseguirmos chegar a esse entendimento. Aconteceu no início, que a população toda testemunha, que o governo do Estado fazia um decreto, em seguida vinha o Ministério Público, entrava com ação, o juiz suspendia, aí depois vinha outro, aí o prefeito chegou a fazer decreto. Fazia outros também, né? E da mesma maneira veio ali o Ministério Público. Atenção, entrou com ação o Ministério Público Estadual, outra ação o Ministério Público Federal, que não tinha nada a ver, mas entrou, tá? e atrapalhou. Outra hora foi através da Defensoria Pública, ou seja, nós tivemos por quê? O que faltava ali? Faltava o diálogo, faltava haver uma conversa. Ninguém se entendia. Ninguém se entendia. E depois de muito do nosso grupo, principalmente através da minha pessoa, eu consegui, no dia 31, para ter noção, aliás, no último dia de abril, dia 30 de abril, eu consegui convencer o Estado a receber em reunião o prefeito Wildon Chaves, posteriormente o presidente da Assembleia e depois as entidades. A partir desse momento, a partir da primeira reunião que tivemos com o senhor governador Marco Rocha, nessa reunião tinha participando aproximadamente 50 empresários das entidades, e com a entrada do governador, e isso bem claro também, uma pessoa que ajudou também, depois que ele fez o diálogo com o governador, foi o presidente da Assembleia, Laerte Gomes. Tá? Então eu não posso deixar de ser justo com as pessoas que contribuíram para que esse grupo viesse a se fortalecer, que esse grupo viesse a ser o principal elo de conversa entre os poderes e a sociedade. E o governador ficou acessível ou se manteve na redoma? A partir dessa primeira reunião que ele entrou por teleconferência, na entrada dele eu já cumprimentei e já mostrei ao governador
qual era o papel, qual era o interesse nosso, da sociedade, nesse momento, que ninguém nesse mundo imaginaria que passaria um dia. E, para a felicidade, e pronto, o senhor governador determinou ao chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, ao secretário da CEFIM, Luiz Fernando, que dali para frente, toda deliberação que fosse tomada e que viesse a envolver a sociedade, o comércio, a indústria e o serviço, que ouvisse o Grupo Pensar Rondônia. Me convidou para fazer parte desse grupo. Tá? E de pronto concordamos. E dentro dessa mesma reunião, mais à frente ainda, por questionamento do Ranieri Coelho, presidente da FEComércio, por interveniência do seu Adélio, né, do PACO da Federação e diversos outros empresários, no final dessa reunião, o governador me convidou para uma reunião presencial no dia seguinte, onde eu poderia levar mais 4 empresários. Considerando a pandemia, né? E aí veio e participou dessa reunião comigo o Paco Farina, presidente da FACE, porque ele representava todas as associações comerciais. Tá? Veio participar o Domingos Salve, que é advogado da CDL. Tá? Participou o Júlio Gasparello, que é vice-presidente da FEComércio. Participou o Guto Pelúcio, representando a escola e faculdade particulares. E foi o doutor Roquilme Rocha, como jurídico desse Grupo Pensar Rondônia nesse período de pandemia. E reunião essa que iniciou aí sim o diálogo, iniciou sim a mudança de critério nos decretos. Mudança essa que dessa data em diante houve só mais uma ação por parte dos órgãos de controle. Por que só uma vez? Porque nós também buscamos a conversação com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, tá? Mostrando a eles qual era o real interesse desse grupo. Em si, era o interesse de defender também a sociedade via economia. Tá? E aí a promotora, bem claro também, a promotora Flávia e a promotora Emília, dessa data em diante, foram muito participativas, inclusive por algumas vezes me falaram que faltava exatamente alguém assumir esse controle, alguém assumir essa liderança no Estado. E quem assumiu essa liderança? Tá? Foi você? Eu tive que buscar essa liderança, tá? Porque até então, como nós não víamos nem o governo do Estado, nem o presidente da Assembleia fazer esse papel de liderança, e nem o prefeito da capital, tá? Que inclusive nos deu e me deu muito trabalho para convencê-lo a fazer o protocolo inicial, protocolo esse. Convencer o prefeito? O prefeito e a secretária municipal de saúde, Emília Pazini, e a Marilene Penati, né? Porque também elas eram contra, né? Porque dizia que não havia nenhum estudo científico que comprovasse que a ivermectina, que a cloroquina teria algum resultado. Mas, como até hoje, em local nenhum desse mundo, tem ainda nenhum medicamento capaz para fazer essa cura. Eu abri o programa perguntando isso. Qual é o medicamento que existe? Exatamente. Então, nós não temos em nenhum local nesse mundo, até o momento, nenhum medicamento, tá, que seja bem claro, bem específico para essa doença. Sendo assim, nós tínhamos que tomar o que nós já estávamos acostumados. A pessoa, nós aqui, principalmente, na Amazônia, do modo geral, né? A Amazônia, que na década de 60, 70, salvou-se muita vida. Eu sempre digo, meu pai teve mais de 60 malárias e ele foi tratado com cloroquina. Mais de 60 malárias? Mais de 60 malárias, meu pai teve. Nos garimpos aqui de Ariquemes, na década de... Chegou aqui em 58, 59, tá? E foi para lá. Tá? Então, naquela época ali, as pessoas, para escapar da malária, só tinham tratamento. Eu mesmo, eu tive mais de 20 malárias aqui em Porto Velho. Mais de quantos? Mais de 20. Mais de 20 malárias. Malária. Eu nasci em Porto Velho e me criei até 12 anos na colônia Três Buritis. Então, naquele momento ali, perto. Era momento de malária. E o que é que eu tomei para isso? E estou vivo até hoje. Então, existia essa questão, mas a questão mais era ideológica, porque o prefeito, era politização. O Hildo é do PSDB, a defesa do governador de São Paulo era esse. Tá? Devido o Bolsonaro, o Dória, né? Em estúdio do Bolsonaro vir falar que era um medicamento, o Dória já querendo fazer campanha para 2022, campanha essa que saiu pela culatra, vamos dizer assim, e que hoje nós víamos
E principalmente agora, depois a ivermectina, que hoje na África o pessoal usa ali como, igual a gente toma aqui o Melhoral, tá? Lá na África o pessoal toma a ivermectina. Tá? Então são remédios... Nós estamos curando o vírus com remédio para verme, né? Exatamente. Tá? Então foi isso o que está dando certo. Você viu só, Matias, após isso já está em torno de 40, 45 dias, que a Prefeitura Municipal de Porto Velho aceitou fazer esse protocolo. Nós vimos a redução de pessoas tendo a óbito em Porto Velho. Sim. Você vê a quantidade de pessoas, hoje nós temos UTI sobrando. Por quê? Porque quando você inicia o tratamento no início da doença, não que todas as pessoas vão resolver, mas boa parte delas sim. E você antecipando e tendo o controle, qual é o controle? No momento que a Prefeitura dá esse medicamento para a população e faz o acompanhamento como estão fazendo, quando a pessoa ela evolui, ou seja, aquele tratamento naquele organismo deu certo, aí você vai à segunda fase, os novos medicamentos. Tá? Mas com isso aí, você reduz, com o tempo reduzido, e muito o número de óbito em Porto Velho. Importante. Chico Holanda, vamos ao intervalo de novo. O tempo conspira contra nós. O tempo está pior do que as pessoas que foram contra a cloroquina. Vamos ao intervalo. Voltamos daqui a pouco. Estamos com Chico Holanda, empresário, militante, profundo conhecedor dessa Rondônia, que nasceu em Porto Velho e se criou na Três Buritis, né? Ali perto de Jamoro, com muita malária. Areia Branca. Areia Branca, hoje faz parte da área urbana. Já faz da área urbana, né? E ali é terra malárica, né? Muita malária. Ele pegou 20, meu Deus. É muito, o pai dele pegou 60. Né? Já era amigo dos Carapanã, né? Lá vem mais um, tudo bem, deixa ele vir. Muita malária. Vamos ao intervalo? Voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo a voz do povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Agrolab Amazônia, a maior feira agro da região norte, 100% digital e gratuita, com palestras online, exposição virtual de produtos, máquinas e implementos, rodadas de negócios, leilões virtuais e muito mais. Inscreva-se agora em www.agrolabamazônia.com. Patrocínio Atipar, Agrofish, Facer, NBS Telecom, Senar, Faperon, Cicobi, Stara e UsePay. Realização Sebrae. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A voz do povo. São 12 horas e 32 minutos em Porto Velho, Rondônia. Estamos de volta para o terceiro bloco da Voz do Povo dessa segunda-feira, 21 de setembro, com um convidado muito especial, Chico Holanda, Francisco Holanda, empresário, né, da rede de papelaria Holanda, de outros interesses empresários que ele tem, militante por Rondônia, é um porto-velhense desses com a amplidão Rondônia, não ficou só na Terra Buriti, não. Ele tem uma amplidão Rondônia de Calama, Chupinguaia, muito grande. O Chico Holanda, conhecido e reconhecido. Chico Holanda, nessa pandemia, nesse Pensar Rondônia, surgiu a ideia do hospital lá da Zona Leste, que até agora está subaproveitado nesse contexto. O que houve com a ideia e o que houve com o hospital? Veja só, Matias, que é o CERO, né? É um centro de reabilitação, mas que estava lá paralisado há alguns anos. E quando começou essa pandemia, nós tínhamos, naquele início, dificuldade tanto de leite clínico e leite de UTIs. Tá? E aí o que ainda no mês
salvando a memória, final de maio, começo de junho, o então secretário Fernando Márcio me solicitou se nós poderíamos dar um apoio numa reforma nesse local para que viesse ser adaptado para receber pessoas em leito clínico. Fizemos uma reunião com o Grupo Pensar Rondônia, e aí, encabeçado pelo empresário Adélio Barafalo, tá? Como eu estava fazendo uma reforma em uma das suas empresas, pegou esse pessoal dele, engenheiro, mestre de obra, e pôs dentro do hospital fazendo um levantamento das necessidades para adaptação. Necessidade é essa que foi levantada em 3 dias, porque na iniciativa privada isso é rápido a se fazer. E iniciou-se e demos a informação ao governo do estado que nós iríamos concluir essa obra. Então a equipe do Adélio, e aí em conjunto com a Barbosa Material Elétrico, com a Maroc e mais outros empresários, uns deram um grande desconto alto, outro doaram mesmo o serviço, mão de obra, cortina. Foi feito toda a área elétrica que faltava, área de pintura, reforma de alguns banheiros, foram colocados ar-condicionados nos apartamentos, a rede de gás que não tinha, mais ou menos no final dessa obra, verificou-se que naquele momento já precisaria mesmo de UTI. Então, de pronto, foi autorizado e foi feita toda a rede de gás para que fosse implantado leito de UTIs. E, de fato, essa obra, concluído ela, o governo demorou aproximadamente 60 dias, não, foi muito, uns 30 a 35 dias para vir a fazer essa inauguração. E aí as pessoas vão perguntar, mas por que não fizeram antes? Porque quando foi feito, naquele momento, era para leito clínicos. E posteriormente, para UTI, houve, hoje não há mais, uma grande dificuldade para equipamentos. Chegou ao ponto de ter os respiradores, mas faltava, porque as pessoas acham, a UTI só respirador. Não é respirador, é uma gama de equipamentos para que montar a UTI. E aí as pessoas, mas por que o governo adquiriu isso? Para ter a noção, a bomba de infusão, o governo fez a aquisição ainda no mês de janeiro desse ano. Momento esse ainda que só existia um comentário que iria chegar no Brasil. O governo do estado, então, se preveniu e comprou 200 bombas. Só que, com a entrada da pandemia, precisou o governo entrar na justiça para que a justiça busque apreensão na indústria para que ela viesse a fazer as entregas. O porquê disso? Muito grave isso, né? Muito grave. Agora, o porquê disso? Uma bomba dessa custava 3 mil, 4 mil reais antes da pandemia chegar de forte. Posteriormente, quando chegou, isso foi para 20 mil. E como o governo do estado tinha comprado ainda no valor baixo, eles tentaram não entregar. Tá? E vieram entregando parcialmente, entregar 50-50. Então, após o governo conseguir equipar e conseguir também arrumar equipe médica, porque os médicos começaram a se infectar, alguns vieram a óbito, e alguns, principalmente aquelas pessoas, e não estão erradas elas, de mais idade, resolveram se afastar. É verdade, tá? Então, não estão erradas não. O governo tem muita dificuldade, houve muitos chamamentos públicos para que viesse montar uma equipe médica. Então a dificuldade não foi por parte do governo, não? Foi todo um conjunto que as pessoas, o governo não teve competência, o governo não teve atitude. Eu sou testemunha disso. Às vezes as pessoas falam, Chico, tu defende o governo. Eu não defendo o governo. São poucas pessoas, são poucos empresários que têm o conhecimento que eu tenho nesse estado de Rondônia, nesse momento de pandemia. Sim, por quê? Mesmo. Porque eu fui atrás. Hoje eu tenho informação direta de todos os órgãos de estado, de município, para poder levar isso à sociedade. Então, às vezes, quando eu faço a defesa e mostro, é porque eu tenho conhecimento de causa. Quando eu falo, eu provo. Se a pessoa, não, você prova isso, eu provo. Se a pessoa chega para eu quero ver essa ordem de compra de janeiro. Tá? Isso é simplesmente para a gente mostrar. Contra fato, não há argumento, eu sempre digo isso. Tá? Então, foi dessa maneira, com essa minha insistência, que nós conseguimos estar vencendo. Tá? Mas ainda não vencemos. É isso que eu gosto de falar para a sociedade, para as pessoas, que eu vejo hoje as pessoas nos banhos, nos bares, nas festas, achando que está tudo normal. A nossa vida só volta ao normal, que nunca mais voltará ao normal como era antes,
após a saída da vacina. Enquanto verdade. essa vacina não sair, nós sempre estaremos convivendo com esse vírus aí no ar. Submissa ao vírus, né? Chico Holanda, tem aqui um dos nossos, Sua Excelência ouvinte, né? Aqui o Carlos Valmir Carvalho, ele perguntou: olá, professor, saudações. Ele está dizendo que está na Vila da Penha, aqui na BR-425, sentido Guajará-Mirim. Está ligado no programa, na entrevista, né? Para mandar um abraço para a professora dele, professora Valmira, e a irmã dele, a Ieda, lá no bairro do Embratel. Está dado um abraço para a sua professora e para a sua irmã no bairro do Embratel. O Lucas Silva pergunta: boa tarde. Muitas empresas fecharam até aqui, em Porto Velho, e foram 2 pelo lockdown. Como é que está essa situação? E o Lucas Silva, entre fechamento de empresa por causa dessa pandemia. Lucas Silva, boa tarde. Lucas, é o seguinte, nós temos já, via FEComércio principalmente, um pré-levantamento, porque não temos ainda a realidade, porque muitas empresas fecharam, mas não foram dadas baixa à junta comercial. Então, sem essa baixa junta comercial, nós não podemos passar os dados assim corretos. Só quero dizer assim, fechou muitas empresas, principalmente micro, meio, né, que é onde a nossa maior preocupação do Grupo Pensar Rondônia é com esses empresários. Empresário esse que empregava 1, 2, 3, até 5 pessoas. E eu sempre tenho dito, e foi isso que na primeira reunião presencial com o senhor governador do estado eu falei: governador, hoje 70% a 75% da arrecadação do estado de Rondônia é representada por 20% das empresas. Tá? E aproximadamente de 70% a 80% da mão de obra é representada por 20% das empresas que pagam imposto. Como assim? Hoje nós temos o micro e o pequeno empresário, boa parte dele tudo simples, que a arrecadação é baixa, elas quase não arrecadam para os cofres públicos. Mas, em contrapartida, são esses empresários que geram a maioria da mão de obra dos empregos no estado de Rondônia. Então, é por isso da nossa grande preocupação, da minha grande preocupação com esses empresários, e tanto é que, por iniciativa nossa, por solicitação do Grupo Pensar Rondônia, o governo do estado já devia cedir um valor para essas empresas, que tem aqui no Banco do Povo para fazer a sua inscrição. Mas, mesmo assim, eu sei que essas pessoas elas não têm garantia real. Solicitamos recentemente do seu Sérgio Gonçalves, eu conversei com o governador Marco Rocha, para se criar um fundo que venha fazer esses empréstimos para essas pessoas sem um fundo avalizador. Ou seja, esse fundo que venha garantir, se algum empresário não pagar, que o Estado tem esse fundo para garantir. Tem um fundo para pagar, né? Exatamente. Muito bom. O Lucas Silva, ele mantém a pergunta aqui, ele disse que foram 2 lockdowns. Ele pergunta a você se o governo errou nas políticas de isolamento. Lucas Silva. Olha, eu entendo que não. Tá? Nós tínhamos um momento que precisaríamos dar um tempo para governo, prefeitura, criar condições de atender a sociedade. A prova maior disso Lucas, que o estado de Rondônia é o estado que menos morreu pessoa de 1 a cada 1 milhão de pessoas. Se você vê o levantamento em outro estado, morreram mais pessoas que Rondônia. Rondônia é o estado número 1 no Brasil em teste do Covid-19. Tá? O estado de Rondônia, hoje, ele é o primeiro estado na transparência. Porque eu vejo muitas pessoas falar: o governo pegou esse dinheiro para roubar, pegou esse dinheiro aí para utilizar em outras áreas. Eu posso garantir o seguinte, e o que eu tenho acompanhado, e temos acompanhado no Brasil todo, a operação da Polícia Federal está quase todos os dias nas ruas. É verdade. Aqui em Rondônia vieram uma vez por denúncias essas falsas, e a Polícia Federal já veio 2 vezes no estado de Rondônia. E não se comprovou que não houve superfaturamento, havia o questionamento que os kits, os 100 mil kits, não tinha autorização da Anvisa. Não é verdade. De fato, chegou no Brasil sem autorização. E quero aqui dizer bem claro, quase todos, ou todos os testes que chegaram de fora no Brasil, tiveram que ser avalizado pela Anvisa, quando chegou no Brasil, porque é uma doença nova, o Brasil não tinha estrutura para a fabricação desses testes, para poder antecipadamente já ter uma decisão da Anvisa, então só tinha essa alternativa, chegar no Brasil e a Anvisa fazer a sua testagem. Muito bom. A Renata Luz aqui pergunta para você, quando que vamos nos livrar desse vírus? Eu falei agora há pouco, só existe uma maneira, só quando tiver a vacina contra o Covid. Fora isso, não tem jeito, né? Não tem Fernanda jeito. Moraes, assim, infelizmente, Fernanda Moraes, o nome dela, nossa Sua Excelência ouvinte, infelizmente, o vírus foi politizado. Olha o que ela falou, foi politizado, afetaram a economia e morreu muita gente, né? As pessoas sofreram por irresponsabilidade dos governantes.
É a opinião da Fernanda Moraes. Concordo com você, Fernanda. E mais ainda, no início dessa pandemia, o governo Bolsonaro queria fazer o isolamento vertical. Tá? E o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal tirou toda a autonomia do presidente Jair Bolsonaro e pôs à disposição aos governadores e aos prefeitos. Por que isso? Naquele momento, a gente via o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o governador do Rio e São Paulo, dizendo que o presidente Bolsonaro era doido, que o presidente Bolsonaro não entendia, que o presidente Bolsonaro queria fazer um suicídio em massa no Brasil. Um genocídio, né? Genocídio. E aí os ministros do Supremo resolveram tirar a autonomia. E o que é que deu? Vimos aí. Morreu muita gente, principalmente em São Paulo, onde o governador lá demorou. Depois que veio o Bruno Covas, bem claro, que é prefeito do PSDB, quando viu que a coisa não era daquele jeito, ele desistiu de assumir o seu líder maior e começou a fazer a testagem, começou a dar o medicamento no início da doença. Muito bom. Aqui o Fred Nunes pergunta o seguinte, ó, e os empresários vão conseguir sobreviver a essa coisa, o vírus? É o que eu falei agora há pouco. Fred, muitos empresários não conseguirão mais reabrir suas portas. Antes da pandemia, nós subimos até setembro, já tinha algumas lojas fechadas. Se você for ver agora, tem muito mais. E essa é a nossa grande preocupação em estar buscando, junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, maneira e mecanismo que venhamos a dar uma luz, venha tirar esses empresários que esses estão na UTI da UTI. Tá? E é por isso que eu tenho mostrado, tenho conversado com o governo do Estado, tenho conversado com a nossa bancada federal, com a nossa bancada estadual. A Prefeitura de Porto Velho, aqui bem claro também, já tem um recurso também para o Banco do Povo, que o prefeito colocou à disposição dos micro e pequenos, a juros zero. Tá? Mas todos esses recursos, hoje, precisa que a pessoa tenha uma garantia real ou tenha algum imóvel no seu nome. E como sabemos que essas pessoas fecharam as portas, por quê? Primeiro, deixaram de pagar imposto, deixaram de pagar os seus compromissos junto às indústrias e automaticamente foram negativadas. E quando você está negativado ou no Serasa, no SPC ou no Cadim, os bancos não... Fecham as portas, né? Fecham as portas. É e é por isso que precisamos ter o fundo garantidor para que parte dessa empresa que não consegue mais sobreviver, abrir suas portas, possam vir. Muito bom. O Disseu Fernandes está aqui dando a participação dele, dizendo que está ouvindo o programa. Obrigado, Disseu Fernandes, da Rede Antena, né? Rede Antena. Nosso amigo abraço, Disseu. Eu quero também aqui mandar um abraço para o Gladstone, que é nosso membro da Fé Comércio, é o vice-presidente, que está nos acompanhando e está nos assistindo. Muito bom. Então vamos ao intervalo e voltamos já para o quarto e último bloco da Voz do Povo. Hoje com Chico Holanda, o empresário, militante, lutador do Pensar Rondônia. Voltamos já. Você está ouvindo a Voz do Povo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Agrolab Amazônia, a maior feira agro da região norte, 100% digital e gratuita, com palestras online, exposição virtual de produtos, máquinas e implementos, rodadas de negócios, leilões virtuais e muito mais. Inscreva-se agora em www.agrolabamazônia.com. Patrocínio Atipar, Agrofish, Facer, NBS Telecom, Senar, Faperon, Cicobi, Stara e Usipay. Realização Sebrae. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraeb. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. A informação precisa,
com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. São 12 horas e 48 minutos em Porto Velho, Rondônia. Estamos de volta para o quarto e último bloco da Voz do Povo. Hoje, com o empresário Chico Holanda, falando aqui de várias ações dos empresários e do governo na época do Covid, nessa época dolorosa que nós estamos passando, né? A Maria Eliette, uma ouvinte nossa assídua, boa tarde para você, Maria Eliette. Ela pergunta o seguinte, ela manda boa tarde, ela manda no Flodoaldo Pontes Pinto. Aliás, eu queria, antes disso, aqui abrir um requiem para o seu Emanuel Pontes Pinto, que faleceu ontem, há 96 anos. Ele que era daqui um dos pioneiros, o seu Emanuel Pontes Pinto, historiador, autor de vários livros, ex-dono do Seringal Nova Vida lá de Ariquemes, homem da Caciterita, um intelectual que nos deixou e deixa para nós um legado da sua vida, seu Emanuel Pontes Pinto e a sua família. A ele, nosso requiem, a família, nossas condolências. Não é, Chico? Verdade. E você realmente é um historiador, viu, Batista? Você tem realmente informação e é muito importante a gente ter essa memória, porque hoje em dia as pessoas buscam pouca informação, existe muita informação, mas infelizmente as pessoas ficam em situações, intrigas, em algum tipo de comentários na rede de internet que não leva nenhum crescimento, nenhuma informação para os nossos jovens que estão hoje no meio dessa novidade, que é a questão das redes sociais, mas grande parte das redes sociais não leva nenhuma informação positiva. Verdade. Aqui a Maria Eliette pergunta para você, por que fechou o Senai? É o Senai? O Senai. Senai. Pois é, Maria Eliette. Eu quero inclusive deixar bem claro que dentro do Grupo Pensar Rondônia, a única entidade que não faz parte é exatamente a Fiero. E o Senac, e o Senai, que o Senac é da FEComércio, o Senai é da Fiero, que para mim, inclusive, foi novidade, mas você não é a primeira pessoa que levanta esse questionamento. Durante esse período de pandemia, algumas pessoas me fizeram esse questionamento. Infelizmente, é uma situação que precisavam, principalmente hoje, nesse momento, que precisamos levar a qualificação técnica ao industrial, né? Industrial. Um órgão desse ligado à Fiero está fechado. Tá? Questionamento esse que eu fiz dia atrás, não tive resposta do superintendente, do seu Gilberto. Mas, para nós, empresários, também, isso é muito negativo. Pois é uma tristeza, né? Fechar. É uma tristeza. Eu garanto o seguinte, se tivesse na área das outras federações, eu teria uma resposta bem mais aqui, e com certeza nós já teríamos feito demanda para que viesse a voltar a funcionar. Porque o que nós temos visto a nível nacional, e é bem claro, não são todos, mas da mesma maneira que a política vinha da maneira assim desgastada, sempre na mão do mesmo grupo, há parte também do sistema S, que aqui eu defendo a sua permanência, mas precisamos fazer algumas alterações em algumas federações nesse Brasil, no até comando não geral. Escapou da corrupção, né? Não escapou da corrupção e vimos recentemente, questão do Rio de Janeiro, operações sendo feitas lá. E nós, empresários, os sérios, nós não defendemos esse tipo de conduta, nós somos totalmente contra. Precisamos oxigenar, precisamos ser liderados por novos empresários para que venhamos a dar a nossa cota de contribuição, tanto para os empresários como para a sociedade em geral. Muito bom. Teve um ouvinte aí, Mário Sérgio, qual bairro? Bairro Lagoa, que pergunta, o que é antenado, né? Pergunta o que o senhor Emanuel Pontes Pinto era do Flodoaldo Pontes Pinto, que é o nome do bairro geral ali, do Marechal Rondon e 4 de Janeiro. O senhor Emanuel Pontes Pinto era irmão do senhor Flodoaldo Pontes Pinto. Os dois eram irmãos, os dois eram seringalistas por aqui. Depois viraram donos da Caciterita, né? E ele é tio do Flodoaldinho, Flodoaldo Pontes Pinto, que hoje mora no Rio de Janeiro, né? Família muito, muito tradicional aqui
em Porto Velho, na velha Porto Velho, né, Chico Holanda? Que o seu pai foi também um dos pioneiros, né? Meu pai chegou aqui em 58, vindo 58, do né? Nordeste, mais diretamente do Rio Grande do Norte. Chico Holanda, vou te fazer uma pergunta muito pessoal. Sempre que eu vi sua militância em prol do Pensar Rondônia, em prol de Rondônia, você aparecia muito, eu pensava, Chico Holanda vai ser candidato a prefeito. Aí eu passei a torcer por isso. Aí eu vou te perguntar, por que você não saiu candidato a prefeito de Porto Velho, Chico Holanda? Matias, isso eu tenho sido cobrado muitas e muitas vezes. Então, semana mesmo sábado, num grupo de empresário, o grande questionamento foi esse. Chico, não tem um nome aí que nos representa. Nós esperávamos que você fosse candidato. Eu quero dizer que a sociedade é o seguinte, não é de hoje, a pandemia foi um das minhas áreas que eu atuei, mas se nós formos ver em 2018, quando houve o grande aumento da Energisa, quem provocou, quem fez a primeira audiência pública na Assembleia Legislativa foi através de minha pessoa. Na época, via FEComércio, solicitei na época ao deputado hoje presidente da Assembleia, Laerte Gomes, e ele nos cedeu o espaço do auditório da Assembleia Legislativa. Daquele momento em diante, nós fizemos toda essa correria atrás dessa briga contra a Energisa. Tivemos no mês de fevereiro de 2019 aquela paralisação na rua, subindo a 7 de setembro, e mais 14 municípios no mesmo dia, organizado pelo nosso grupo, tá? Findando em sermos recebidos pelo ministro de Minas e Energia em Brasília, onde, naquele momento, o governador do estado de Rondônia se fez presente e ele me disse, Chico, eu não imaginei que fosse estar aqui toda a sociedade organizada do estado de Rondônia. Eu achei que aqui fosse estar só a bancada federal. E naquele momento ali estava todas as federações, estava o presidente da OAB, estava o Ministério Público Estadual, Federal, 8 deputados estaduais, a juíza Torinho, Elma Torinho, representante do Tribunal de Justiça, tinha membro da maçonaria, ou seja, participamos ativamente pelo movimento nosso. Em 2017, aos empresários aqui também, que devem não saber, o governador, então, Confúcio Moura, as empresas faz do Simples, que o teto do Estado era 1.600.000, ele tinha aumentado para 1.800.000. Por iniciativa minha também, junto com as federações do comércio, a Federação da Indústria, no momento participava, associações, CDL, marquei uma reunião com o presidente Maurão, que era na época da Assembleia, e dali, com o apoio do deputado Laerte Gomes e do deputado lá de Pimenta, o Cleito Roque, fomos recebidos pelo secretário da Fazenda, onde, com o apoio do seu João Otaí, que hoje é secretário municipal de Educação, nós demonstramos e provamos para o governo do Estado que poderíamos aumentar o teto e que, naquele momento, de 12 mil empresas que tínhamos no estado de Rondônia, no Simples, foi para 26 mil empresas. O que significou isso? Mais empresários sobrevivendo, mais emprego sendo criado. Mais emprego gerado, né? Gerado. Então, eu sempre busquei estar na luta, ajudando a sociedade, e eu sempre penso o seguinte, hoje, graças a Deus, eu tenho um apoio assim, à liberdade, com 21 vereadores, com 24 deputados estaduais, com os 8 deputados federais, os 3 senadores e os governantes, porque eu não represento para eles nenhum adversário. Nenhum perigo. Nenhum perigo, porque no momento que eu me torne um político, eu passo a ter todos eles olhando para mim atravessado. Eu tenho um partido, né? Eu não sei se eu tenho esses votos, tá, que eu possa achar que tenho, mas só se eu falar que eu fosse candidato, eu já teria. Mas eu quero dizer aqui a toda a sociedade que não precisa ser político para ajudar. Eu estarei sempre à disposição nessas lutas, lutas essas que venham a contribuir de maneira republicana e democrática com o estado de Rondônia. Muito bom. Chico Holanda deu uma resposta que eu não esperava, né? Ele sempre fala que a gente não espera, ele vai na dele mesmo. Então, ele deu assim, ó, ficando isento, tem mais condições, né, de trabalhar por Pensar Rondônia, não é isso? Muito bom, Francisco Holanda, aqui eu respeito muito. Chegando mais uma perguntinha, só para a gente encerrar o programa. O que você achou da compra pelo governo da maternidade Regina Passes, tendo o Cero quase que pronto para atuar? Veja só, Matias, naquele momento, e houve já muitas críticas da imprensa, da sociedade, dizer, por que o governo do estado de Rondônia não locou um hospital de campanha? Tá. E aí eu respondo, esse hospital de campanha, que na época era 200 leitos,
sendo 10 UTI e 190 leitos clínicos, não iriam fazer demanda dessa pandemia. Porque você viu que posteriormente isso aí, com a compra do Regina Passe, tá? Mais ainda, o hospital de campanha iria custar para o estado de Rondônia 20 milhões de reais. O hospital esse, depois da pandemia, ia embora. Ou seja, era um dinheiro, um serviço prestado e que não tinha continuação. E o Regina Passe, muito criticado foi, mas ali hoje é 20 leitos de UTI funcionando, mais 120 leitos clínicos. O dobro de UTI que seria vai ficar para a sociedade daí para frente. Ou seja, um hospital totalmente reformado. E eu digo isso com conhecimento de causa. Eu ia 2 vezes por semana dentro do hospital, cobrar agilidade, acompanhando o serviço, vendo as necessidades, cobrando do governo do estado, cobrando da empresa que estava fazendo reforma. E bem claro, a reforma foi paga totalmente pelos donos do hospital, não foi o estado. Essa explicação que precisava ser dada. Então foi o dono do hospital. O dono do hospital estava no contrato de venda. Estava no contrato, e isso aí foi um dos pontos que eu acompanhei bem. O doutor Domingos, da CDL, quase todas as vezes estava comigo. Então são coisas que às vezes a sociedade precisa saber. Aí você me perguntou, mas por que o Sero? O Sero, naquele momento, tá, ali também, só teria e precisaria, onde tivesse as UTI, leitos clínicos. Então o Sero, naquele exato momento, não tinha essas condições. Depois da reforma, que poderia ter sido feito, claro, pelo governo do estado, mas iria praticamente inaugurar, ou junto, ou quase junto, o que foi inaugurado aqui o Regina Passe. O Regina Passe esse hoje, que além dos leitos de UTIs, tem também os leitos clínicos, mas ainda, dentro do Regina Passe, tem 2 salas cirúrgicas, tá? 2 salas cirúrgicas. Dentro do Regina Passe, quando foi comprado, já veio em conjunto 10 UTIs e vários equipamentos, todos esses aí, algo em torno de 3 mil metros quadrados de área construída, mais 1.000 metros de estacionamento, pelo valor de 12 milhões de reais. Muito bom, Chico Holanda. Muito obrigado pela sua presença nesse nosso A Voz do Povo de hoje, Chico Holanda. Nos trouxe muitas informações. Matias, eu que agradeço e estou sempre à disposição de você, da sociedade. Sempre gosto de dizer, agradeço muito mesmo à imprensa por todo esse momento agora. Nesses 120 dias, 150 dias de pandemia, a imprensa me abriu espaço para mais de 120 entrevistas, como essa sua, importante, esclarecedora, para a gente levar à sociedade as informações essas que nem sempre chegam de maneira clara e direta. É isso aí. E a você que esteve conosco até hoje, seu excelência ouvinte, obrigado pela sua participação e que o Arimar Sorro de Sá esteja na luta por aí, porque eu estou substituindo a ele nesse A Voz do Povo. Até amanhã. Grande amigo. Muito bom. Até amanhã, se Deus assim permitir. Termina aqui A Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. A Rádio Católica no coração da gente. Caiari 103,1 FM. Pense nisso. Lições de amor e histórias de vida. Texto e narração Glaucio Pozo. Quantas pessoas são imediatamente reconhecidas